Pronto. Eu tô ligado aqui? Acho que eu tô. Enfim. Estamos ao vivo, canetinha na mão, mais um bootcamp da Academia Alta Renda. O escritório ainda está sendo montado, ainda está sendo planejado. Já estamos aqui com a nossa, como é que chama? Nosso projeto de arquitetura. Daqui a uns dias vocês vão ver esse cenário aqui mudando pra caramba. Enfim, todo mundo está sabendo aí que eu mudei de casa, mudei de escritório, estamos replanejando, repaginando tudo. Mas enfim, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma terça-feira aqui com a Academia Alta Renda, no canal da Academia Alta Renda. Já clica aqui, dê o seu like, se inscreva no canal, siga a gente lá no Instagram também, @Academia Alta Renda, e aqui no canal do YouTube da Academia Alta Renda. Bom, pessoal, mais uma vez, é uma honra ter cada um de vocês aqui. Ontem eu participei da sala ao vivo, hoje eu não pude participar porque eu estava numa reunião com o Zoom, vem muitas novidades por aí, estou falando isso para quem já é aluno, que a gente já está atualizando a galera, por isso que hoje eu andei meio sumido lá, viu, pessoal? Estava mais um dia, passei o dia todo aqui numa reunião com o Zoom, para a gente trazer a novidade para vocês que a gente está conversando internamente, né? Unificar tudo para que vocês tenham uma experiência ainda melhor, ainda mais eficiente dentro das salas. Então, aguenta aí que semana que vem tem novidades aí para quem é aluno. Para você que não é aluno, seja muito bem-vindo no nosso canal, seja muito bem-vindo no nosso Bootcamp. O que é o Bootcamp, pessoal? A gente começou esse Bootcamp, já estamos aqui na terceira aula. E nessa terceira aula, a gente vai desmistificar um pouco dessa coisa do Candle. A semana passada eu falei para vocês sobre... Na verdade, não foi só sobre o Candle. Eu falei para vocês sobre um monte de coisas e a gente terminou falando do Candle. Eu contei para vocês o que é um Candle, mostrei para vocês no gráfico o que é um Candle e mostrei para vocês também a história do Candle e por que ele não funcionava da maneira que estão tentando usar por aí. Quem estava na aula passada que lembra disso aí, pessoal? E que teve o interesse de ir para frente do mercado e começar a perceber esse negócio funcionando e viu aquilo que a gente conversou, que na imensa maioria das vezes esses padrões de candles que as pessoas vendem por aí, estão sendo vendidos nos livros, ele não vai funcionar simplesmente porque o candle foi feito para analisar outra coisa em outra situação, de outra forma, em outro contexto. Quem aí lembra disso aí? E quem começou a entender essa ideia? Fez mais sentido para vocês agora, pessoal? Depois que eu falei que vocês foram no mercado olhar, tá vendo que, obviamente, como todo gráfico, né? O gráfico nada mais é do que um indicador de preço. Não foi isso que a gente falou? Pois é. E o candle é um indicador de preço. O indicador também. Apesar de muita gente virar, e eu já ouvi muita gente falando isso, o cara tá lá operando só os candles. Não, porque eu opero só o gráfico. Eu opero só os candles. Opera só o gráfico porque é o suficiente. E blá, 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 blá. Não bota indicador na tela, não, que indicador é só para confundir. Indicador é só para confundir. Quem já ouviu isso aí? E mal sabe esse queridão que o gráfico, que o candle, também é um indicador. Ele é um indicador de preço. Recapitulando aqui o que a gente falou na aula passada, lembra quando a gente falou o seguinte? O mercado financeiro, os mercados financeiros, de maneira geral no mundo, eles dão para a gente três parâmetros de análise, única e exclusivamente. Como assim, Felipe? 3 parâmetros. Falei na live passada do Bootcamp, na aula 2. Se você não assistiu, quando acabar isso aqui, você volta para assistir. Você tem que fazer a sequência dessas aulas, tá? Desde a primeira até a última que a gente vai dar. E você tem que participar do grupo também, que eu vou colocar o link daqui a pouco, você vai entender que eu estou falando aqui sobre esse grupo. Beleza? Só esperando as pessoas chegarem aí, né? A gente já está disparando aí as mensagens para os grupos e as pessoas estão entrando aí. Enfim. Investir além do que deveria, porém o resultado continua fraco. Olha aí, investir além do que deveria, porém o resultado continua fraco. Não faço ideia do que esse cara está querendo dizer. Mas, enfim. E aí, o mercado dá 3 informações. E toda a análise é fundamentada em cima dessas 3 informações. Preço, tempo e volume.
E a gente tem indicadores para ler individualmente essas três informações ou em conjunto. O gráfico, por exemplo, o candle, ele é um indicador que lê duas informações em conjunto. Quais são elas, pessoal? Preço e tempo. Tá? A gente falou, por exemplo, que a gente tem um gráfico atemporal na teoria, porque ele não é tão atemporal assim, mas um gráfico atemporal em teoria que ele só lê preço. Tá? Mas hoje a gente vai tratar justamente disso aqui. Onde a gente vai pegar esse candle. Por que o candle, pessoal? Porque apesar dele não funcionar da maneira que estão ensinando por aí, ele é mais fácil e ele é mais amigável para entender a dinâmica de preços. Então, hoje eu vou mostrar para você, tá? Hoje eu vou mostrar para você a dinâmica dos preços dentro dos candles, beleza? E aí você vai entender por quê que o padrão de candle não é importante, por que o importante é entender a dinâmica de preço e por que você não vai precisar de decorar aquele tanto de nome de candle, beleza? O que você vai fazer, o que você vai precisar é entender a dinâmica e a formação de preços, e aí sim, a coisa vai fazer sentido para você, e quando você for olhar amanhã no mercado, você vai ver que um horizonte vai se abrir na sua frente e você vai começar a entender um pouco melhor essa dinâmica de preços. E essa aula de hoje, vocês têm que anotar tudo isso aí e tem que prestar atenção, porque ela vai vincular com a aula da semana que vem, que a gente vai entrar para a análise das leis de mercado e da análise da relação entre preço e volume, que para mim é a maior virada de chave que tem de todas. Para mim é a grande sacada do mercado, é o ponto de eficiência do mercado, é conseguir fazer uma análise, né, relacionando preço e volume da maneira adequada, da maneira certa, com o entendimento correto, e isso vai te dar uma vantagem absurda de mercado. Mas para a gente chegar lá na aula que vem, né, vocês estão vendo que a gente está subindo uma escada, vocês precisam entender essa aula aqui de maneira bem criteriosa. Então eu vou entrar de maneira bem didática aqui para vocês hoje, né? Nessa terceira aula do Bootcamp, eu vou explicar para vocês essa perspectiva do Bootcamp, tá? O que a gente vai fazer aqui nos próximos dias também. Mas para vocês entenderem hoje, a gente vai passar a entender essa dinâmica de preços dentro do candle. É como se a gente estivesse abrindo o mercado com um microscópio para entender a dinâmica e a formação de preço e como a primeira lei do mercado, que é uma das mais importantes, atua na formação de preço. Aí vocês vão entender por que quem fica procurando aí figura gráfica, figurinha geométrica, padrão de candle, setup com nome engraçado, setupzinho engessado, aqueles 258 padrões de candles que todo mundo fica falando o tempo todo, mas ninguém sabe como é que esse negócio funciona. Por que isso não funciona e devidamente não funciona. Outra coisa que você vai entender hoje é por que você que opera candle, você também opera fluxo. E você vai poder falar lá para o seu amigo, que fica o tempo todo achando que fazer tape reading é a evolução da espécie humana. Você vai ver que ele está mais errado que você, inclusive, que ele está perdendo um monte de informação e que provavelmente ele não vai sobreviver muito tempo. Ainda mais na dinâmica e na microestrutura de mercado que a gente tem hoje, tá? Aí que o tape reading não vai sobreviver mesmo. Atenção, pessoal, tape reading não necessariamente é leitura de fluxo. Leitura de fluxo está no tape reading, tá? O tape reading é outra história. Leitura de fluxo pode ser usada em qualquer contexto. E a gente usa a leitura de fluxo dentro da nossa análise técnica discricionária, que eu expliquei para vocês o que era na aula passada também. Se você não assistiu, você tem que voltar e assistir, porque isso faz muita diferença. Eu estou desde a primeira aula do Bootcamp falando o seguinte, esse Bootcamp, o que é o Bootcamp, pessoal? Bootcamp é uma estratégia criada pelo exército norte-americano que colocava os soldados imersos em um campo para simular o campo de batalha que eles iam, tá, nos próximos dias, para trazer-eles o mais próximo do campo de batalha. Perdão pela tosse, pessoal. E é isso que a gente vai fazer aqui. A ideia é trazer vocês para um simulador de um campo de batalhas, para vocês entenderem desde o início o que é o mercado financeiro. Eu passei muito tempo, pessoal, entendendo e tentando entender por que as pessoas chegavam aqui e tinham tanta dificuldade em avançar e evoluir, tá? E eu fui dar uma analisada no mercado e percebi uma coisa. A informação que chega para as pessoas é tão pobre,
que essas coisas que eu vou passar no Bootcamp, que são coisas extremamente básicas, 90% das pessoas não sabem. Ah, Felipe, eu sei porque eu tenho uma experiência de 2 anos, 3 anos no mercado, já fiz 10 cursos, então eu já tenho uma experiência. Se você tem... Perdão, gente. Vou tentar falar mais baixo um pouco. Se você já fez 10 cursos, 5, 6, 10 treinamentos, está há 3, 4 anos no mercado e ainda não teve resultados suficientes, é porque o que você está fazendo está errado. Tá? Simples assim. Pode ser a técnica, pode ser uma questão de gestão, pode ser uma questão emocional. Mas alguma coisa está errado aí. Porque experiência em erro não é experiência, é ignorância. Tá? Ninguém tem experiência por muito tempo numa coisa que não funciona. Quando as pessoas me dizem que elas têm experiência de 3, 4 anos no mercado já, mas que as coisas não estão funcionando para ela, aquilo não é uma experiência, aquilo é burrice mesmo. Me desculpem pela palavra. Burrice não no sentido pejorativo, não vou falar burrice, vou trocar a palavra. É ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, ignorância da falta de conhecimento certo para aplicar naquilo que você está querendo fazer para trazer o resultado que você está almejando. Então, erro por muito tempo não traz experiência. Cometer o mesmo erro, repetir o mesmo erro por muito tempo não faz aquele erro ficar certo. Só te faz virar um especialista fazer caquinha. Isso é uma verdade, isso é uma realidade. Tá? Então, esse bootcamp é justamente para quem quer começar do jeito certo, tá? A aprender a usar o mercado financeiro a seu favor, em seu benefício, para trazer aqueles resultados que você quer, principalmente para gerar renda, trazer um pouco mais de qualidade de vida, trazer um pouco mais de perspectivas de futuro. Ninguém está aqui para vender falsas promessas, nem falsas realidades, nem expectativas fantasiosas. Eu não estou aqui para isso. Inclusive, nas próximas lives vai chegar um momento onde eu vou pegar vocês aqui para a gente fazer uma live inteira sobre ajuste de expectativa. O que vocês podem realmente esperar desse mercado e o que vocês não podem esperar desse mercado. Tá certo? E isso eu vou falar abertamente com vocês de um jeito que ninguém jamais falou com vocês. Porque as pessoas têm medo aí fora de falarem, né, para as outras, para a audiência isso aí, e a audiência não comprar o treinamento dela. Pois bem, eu não vivo de treinamentos, tá? Eu vivo de mercado financeiro. A empresa educacional é um outro negócio que eu tenho dentre vários que eu tenho. Então eu não tenho rabo preso com ninguém, nem medo de falar a verdade. Então eu vou chegar e vou falar as verdades para você e você vai decidir lá na frente se você vai entrar no treinamento da Academia Alta Renda ou não. Mas para você tomar decisão, eu preciso te contar o que a gente faz aqui dentro, como a gente enxerga o mercado e o que você vai ver aqui. E aí você pode tomar uma decisão. Eu acho muito injusto as pessoas fazerem esse marketing digital todo que está sendo feito, né? E enganando as pessoas, enganando não vou mudar a palavra, mas criando armadilhas para elas ativarem gatilhos e blá, 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 mas não deixam elas experimentarem o que a gente faz. Cara, então tá, eu vou deixar você experimentar o que eu faço e depois você decide se você vai entrar ou não. É justo. Eu não quero que você gaste o seu dinheiro aqui dentro convencido. Eu quero que você venha aqui para dentro decidido. Decidido a botar isso para funcionar, a se esforçar, a pagar o preço que isso, né, requer. Não estou falando de dinheiro, mas principalmente decidido a mudar de vida. Porque se você entrar aqui dentro decidido, eu posso te ajudar. Agora, se você entrar aqui dentro convencido, provavelmente daqui a alguns dias você vai perder a motivação, né? Enfim. Qualquer coisinha que acontecer no intervalo, nesse meio tempo, vai fazer com que você não consiga avançar. Então, eu decidi que eu não quero as pessoas aqui dentro convencidas, eu quero elas aqui dentro decididas. E para a gente fazer isso, nada mais justo e nada mais honesto do que passar para vocês aquilo que a gente faz aqui dentro. E aí vocês decidem se vocês querem entrar aqui ou não com a expectativa correta. Tá? Esperando o certo que vai acontecer aqui. E não falando assim, não, eu vou entrar lá que eu vou botar R$100 lá e vou fazer R$100 e vou fazer R$200 por dia e semana que vem vou meter vou meter o pé na bunda do meu chefe e vou mudar de país e daqui 6 meses vou comprar um carro importado e daqui 1 ano eu sou o homem mais rico do mundo. Cara, isso não vai acontecer. Não é assim que acontece, não vai acontecer. Agora, o mercado financeiro é um caminho extremamente viável, provável e possível para quem leva a sério e trata isso como um negócio.
se você estiver disposto a tratar isso como seu novo negócio, a sua nova carreira, cara, isso pode sim, isso paga bem, isso dá sim uma excelente qualidade de vida e dá sim uma excelente liberdade financeira e geográfica. Mas você continua tendo que se esforçar, estudar e trabalhar. Você vai ter que sentar aqui e trabalhar. Simples assim. Né? Essa ideia de pegar um celular e ir para a beira da praia e fazer 10 mil através de uma tela de celular, eu aposto com quem quiser que isso é impossível. Eu estou há 16 anos no mercado. Eu sou um operador de mercado há 16 anos. Profissionalmente há 10. Profissionalmente mesmo, há 10 anos. Eu já vi muita coisa acontecer aqui dentro, eu já vi muita gente famosa nascer e morrer aqui dentro há centenas. E eu continuo aqui. Então, alguma coisa certa eu devo ter feito. Pode ser que eu não tenha feito tudo, mas alguma coisa certa eu devo ter feito. Tá? Então, eu duvido muito que dê para sobreviver e viver disso através da tela de um celular sentado na beira da praia. Eu acho isso impossível. Nunca me provaram que isso fosse possível e eu nunca vi ninguém que conseguisse me mandar um resultado consistente disso de pelo menos um ano. Nunca conheci ninguém. O desafio continua sendo feito. A semana passada, um cara entrou na live e falou assim: o fulano falou que vai te mandar as DARF de um ano que eu pedi. Ele falou na live. Eu estou esperando. Tem uma semana. Mandaram não, Bruno. Tem uma semana que eu estou esperando. Mais um. Porque já foram 5 ou 6 que me prometeram que ia mandar e não mandaram. E sumiram, desapareceram. Me bloquearam das redes e tudo mais. Enfim, o desafio continua feito. Eu estou esperando. Pessoal, mais uma vez, então vamos começar aí. Papel e caneta na mão. Só tem mais um recadinho para dar para vocês. Eu vou afixar. Dentro dessa ideia toda do Bootcamp, a gente resolveu criar um grupo. Esse grupo é de Telegram e é um grupo VIP. Eu vou afixar o link do grupo no topo do chat. E se você... Não, Alcides, eu te conheço eu te conheço há muito tempo, irmão. Você pode mandar no meu privado, tá? E você tem a minha palavra e eu sou bom de palavra. Você tem a minha palavra que se me mandarem, eu vou colocar nas minhas redes sociais de graça. Inclusive o seu nome agora, tá, Alcides? Mas você tem uma semana para me mandar. Se você não me mandar em uma semana, eu vou colocar o seu nome dizendo que você não mandou. A partir de agora, então, já que estão me desafiando com os nomes abertos, eu me dou o direito de responder isso de maneira clara também. Tá bom? Então fica aí né, a nossa conversa. Beleza? Vamos lá, pessoal. Olha só. Eu coloquei esse link que está fixado no topo do chat, é do nosso grupo de Telegram. E esse grupo de Telegram é um grupo VIP, tá? Esse grupo de Telegram, gente, não é de treinamento, não é para vender curso, não é pago, não vai pedir o seu cartão de crédito, não vai tentar te vender nada. E qualquer pessoa que te abordar te oferecendo qualquer tipo de investimento, ou pirâmide, ou negócio mirabolante, miraculoso aí, é golpe. Não caiam nessas promessas falsas, tá? Não caiam nessas promessas falsas. Ah, entendi, Alcides. Desculpa, Alcides. Então, fui injusto com você. Vou pedir publicamente aqui desculpas a você, tá, Alcides? Eu entendi a mensagem errada. Então, agora eu entendi. Perdão, tá, meu irmão? Vou me policiar para não cometer essas injustiças de novo quando vocês falarem aqui no chat. Me desculpa mais uma vez, me perdoa mais uma vez. A culpa continua sendo minha, mas me perdoa mais uma vez. Então, publicamente, vou prestar mais atenção. Esse chat, pessoal, ele foi feito, esse link, ele foi feito para você ir para o grupo do Telegram, e nesse grupo de Telegram, a gente vai ficar acompanhando todo mundo lá para quê? Para a gente mandar materiais complementares quando houver, para a gente disparar os avisos das lives, mas principalmente para a gente fazer as 2 aulas exclusivas que a gente vai fazer lá no grupo, tá? Pessoal, mais uma vez, presta atenção aqui. Quando for para o treinamento, quando for abrir turma, eu vou falar, tá? Por que eu estou falando isso mais uma vez, pessoal? Porque muita gente chega aqui e fala assim, já está tentando fazer um esqueminha para vender treinamento. Não, pessoal, isso aqui, o Bootcamp foi criado para nivelar o conhecimento, para elevar o nível de consciência de vocês, para mostrar para vocês que apesar de ser, até você que acha que tem alguma experiência, você vai ver que a maioria das coisas que eu vou falar aqui você não vai saber.
apesar delas serem muito básicas, tá? Então, eu quero só deixar claro para vocês desde esse início que quando eu falar que é de graça, é de graça. Quando eu falar que é pago, é pago. E vocês vão saber disso. Eu não vou criando jogo de palavras para criar para criar um ambiente para vocês, para criar uma armadilha para pegar vocês lá na frente para vender um treinamento para vocês. Quando eu for abrir turma, eu vou falar, pessoal, tal data nós vamos abrir o treinamento. Quem quiser, fica à vontade. E custa tanto, e é assim que divide, é assim que faz para entrar. Esse grupo de Telegram, ele não é pago e não vai ser pago nunca. Esse Bootcamp é 100% gratuito. E as coisas que vocês vão ver nele aqui, vocês não vão ver nenhum treinamento pago no Brasil. A maioria das coisas, vocês não verão em nenhum treinamento pago no Brasil. Mas será de graça, porque eu acho que isso é básico. Né? Trazer vocês desde lá do início. A gente falou na primeira aula, eu voltei lá atrás e falar o que é Sistema Financeiro Nacional, o que é Bolsa de Valores, o que é corretora, e acredite, um monte de gente que já opera, já clica botão, não sabia que estava inserido dentro do Sistema Financeiro Nacional. Isso é extremamente importante, porque isso impacta na formação do preço do ativo que você opera. Isso impacta no seu resultado. Saber como é que essa dinâmica se comporta, essas relações se comportam dentro do Sistema Financeiro Nacional com macro e microeconomia, isso é extremamente importante para o seu resultado. Tá bom? Então, o que a gente precisa fazer aqui é elevar o nível de consciência. E hoje a gente vai fazer isso entrando na parte gráfica, porque a gente vem subindo uma escada. Perdão pela tosse, pessoal, mas eu vou continuar fazendo mesmo com a tosse, tá? Eu não vou falhar, não. Eu sei que é chato, às vezes, para vocês que estão, né, ouvindo, dar uma tum no ouvido de vocês, mas eu preciso fazer, né? Eu me comprometi a fazer, eu vou fazer, tá bom? Então, entrem no grupo de Telegram, cliquem no link, beleza? Entra no grupo de Telegram para vocês participarem lá e para vocês receberem os materiais complementares quando houver e para vocês receberem os avisos e para quando a gente for fazer as 2 aulas VIPs, que eu não vou fazer no YouTube aberto, eu vou fazer só no grupo do Telegram. Nós já somos lá em quase 14 mil pessoas e subindo, e as aulas VIP eu vou colocar exclusivamente no grupo do Telegram. Elas não vão vir, perdão, elas não vão vir para o YouTube, eu não vou fazer ao vivo no YouTube. É exclusivo de quem for fazer as aulas finais, que vai ser lá no final dessa temporada, dessa imersão toda que a gente vai fazer no Bootcamp. Beleza, pessoal? Posso começar? Tudo entendido esses primeiros minutinhos de recado aí? Já entramos no conteúdo, na verdade, para eu dar uma sintonizada em vocês do que a gente vai falar. Mas então, eu quero já compartilhar a tela com vocês aqui e a gente já ir diretão para o conteúdo. Vocês estão vendo aí na minha tela agora. Beleza, pessoal? Desculpa, perguntaram aqui, ó, sobre... Só a última pergunta para responder. E a gente já vai para o conteúdo. Perguntaram aqui sobre o grupo, né? Como é que entra no grupo, se tem que fazer algum registro. Não tem não, pessoal. O grupo é só você clicar no link aí em cima. Clicou no link, você já entra para o grupo de Telegram. As aulas VIP só vão acontecer no grupo do Telegram, não vão acontecer no YouTube. Então você vai ter 5 aulas aqui no YouTube e depois 2 aulas, 1 ou 2 aulas, se eu não estou enganado, serão no grupo de Telegram. Se você não estiver lá, você não vai conseguir assistir as aulas, porque a gente não vai disponibilizar aqui. A gente só vai disponibilizar lá, por um tempo limitado, tá? Então o link, eu vou deixar o link afixado aí no topo do chat. É só você... Perdão. É só você clicar e entrar. Vamos lá, pessoal. Não, o grupo não está liberado para conversação, tá? O grupo não é um grupo de interação. É um grupo onde a gente vai enviar os materiais para vocês, vai enviar as chamadas para vocês e a gente vai contactar vocês quando a gente for ter aula. Eu não quero que o grupo tenha interação para não ficar muito bagunçado lá. Lá não é um grupo de ter bagunça, de ter, né, sabe, de as pessoas ficarem falando besteira lá dentro, nada disso. Tá bom? Então, assim, tudo que a gente vai falar aqui é para elevar o nível de consciência de vocês e é gratuito. O Bootcamp vai ser gratuito do início ao fim. Depois a gente vai abrir turma, eu não sei a data específica ainda quando vai abrir as turmas, tá? Mas lá na frente a gente vai abrir turma e quando for abrir as turmas eu vou avisar para vocês. Pessoal, vai abrir a turma tal data, beleza? E aí vocês podem decidir se vão entrar ou não. E aí, olha só que legal, vocês já vão ter uma carga suficiente de entendimento do mercado
Mesmo você que não sabe nada, você já vai estar conseguindo entender o que é o mercado financeiro e aí você vai ter condição de tomar a decisão se agora é o seu momento ou não. Eu acho isso justo. O que vocês acham? Porque é justo que eu te prepare primeiro e te explique primeiro onde é que você está entrando para você decidir, cara, eu acho que está na minha hora, não, eu acho que ainda não está na minha hora. E se você decidir que não está na sua hora ainda, você pode esperar, se preparar mais, assistir continuar assistindo os vídeos aqui no nosso canal, se inscrever no canal e tudo mais, porque a gente vai continuar colocando conteúdo aqui e tudo mais. Agora, se chegar lá no final do Bootcamp, a hora que a gente for abrir as turmas, e eu te avisar disso, que eu não sei a data ainda, né, e você resolver, pô, não, agora eu acho que já está na minha hora, eu consegui entender o esquema, eu acho que isso aí é para mim, gostei da expectativa, né? Tô com a expectativa alinhada, aí eu falo, não, aí você entra cara, e vem firme, porque a gente vai transformar a sua vida, beleza? Isso aí é um compromisso nosso aí com vocês, tá? Mas o Bootcamp é 100% gratuito, pessoal. Se vocês estiverem no grupo, não acreditem em ninguém abordando vocês para vender nada lá dentro do grupo. Principalmente robô, esses investimentos que você bota R$1.000, volta 3.000, nada disso. Isso é golpe das pessoas lá dentro do grupo, tá? Não acreditem nisso, beleza? Vamos lá, galera. Olha só, semana passada eu contei para vocês a história dos candles e falei para vocês o que era um candle. Eu vou só dar uma recapitulaçãozinha bem rápida aqui, a gente vai partir para o assunto mais importante e avançado, que é a dinâmica do candle, da formação dos preços e aí lá para frente, blended candles e o padrão teste de confirmação gatilho, tá? Que é o que a gente usa normalmente para avaliar os momentos de avanço de mercado. E aí amanhã vocês já vão conseguir pegar isso aqui e botar isso aqui na prática no mercado. Vocês já vão conseguir testar isso aqui e ver isso aqui funcionar. Inclusive, eu quero o feedback de vocês amanhã, depois que vocês testarem isso aqui tudo. Eu quero o feedback de vocês, tá bom? Vamos lá. Todo mundo vendo minha tela aí? Tá dando para ver minha tela aí, pessoal? Tranquilo, né? Bom, então, pessoal, seguinte. Vocês estão vendo aí duas imagens. Isso aí é um candle, tá bom? Dois candles, na verdade, né? Eu vou fazer uma recapitulaçãozinha rápida aqui só para vocês entenderem, a gente já vai para o segundo tópico. Mesmo você que já sabe alguma coisa, aguenta aí que eu só vou tirar a dúvida do pessoal que está chegando agora e é bem iniciante, beleza? Olha só, esse primeiro candle aqui, ó, é um candle de alta. Normalmente eles colocam ele verde para significar um candle de alta. Ele pode ser de qualquer cor, mas vamos colocar aqui verde porque normalmente está verde, tá? Fácil e rápido aqui, ó. No limite do que a gente chama de pavio, que é esse tracinho em cima do candle, isso aqui é o pavio, tá? Aqui embaixo também a gente tem um pavio. Aqui embaixo é a mínima onde o mercado foi e aqui em cima é a máxima onde o mercado esteve, tá? Onde o preço variou. Eu vou mostrar o preço variando para vocês verem. Entre os pavios, né, a gente tem o que a gente chama de corpo. Tá? Corpo do candle. Esse corpo, ele é verde porque ele significa um candle de alta. Mas mesmo que ele não fosse verde, como é que eu sei que é um candle de alta? Quando a abertura, que está aqui, ó, ela está abaixo do preço de fechamento que está aqui, ó. Então, ou seja, ele abriu aqui embaixo, subiu. Então, ele abriu aqui embaixo, subiu e fechou aqui em cima. Tá? Então, como ele abriu e fechou lá em cima, isso é um candle de alta. Lembrando que ele abriu e fechou dentro de um intervalo de tempo. Tá? Isso aqui, ó, dentro de um intervalo de tempo. Beleza? Que pode ser 1 minuto, 2, 5, 10, 60 minutos, um dia, uma semana, um mês, não interessa. Aquele candle representa um intervalo de tempo. Por isso que eu falei que ele é um indicador que mede preço e tempo. Ele mede a variação de preço dentro de um intervalo de tempo. Tá bom? Aqui do outro lado, nesse segundo aqui, ó, a gente tem um candle de baixa. E normalmente ela é representada de maneira vermelha, com a cor vermelha. Aqui também em cima a gente tem a máxima que o preço que atingiu. Aqui a gente tem a mínima que o preço chegou dentro, né, dessa escala de preços. Também o pavio aqui, nesses dois pontos. E aqui dentro o corpo do candle do mesmo jeito.
tá? Aqui, ó, o corpo do mesmo modo, beleza? Como é que eu sei que ela é de baixa, pessoal? Quando o preço de abertura ele é maior do que o preço de fechamento. Então ele abre aqui em cima, cai e fecha aqui embaixo, dentro de um intervalo de tempo. Isso aí é a representação da movimentação e da dinâmica de preços dentro do intervalo de tempo que forma o candle. Baseado nessa movimentação, a gente tem diferentes formações de preço. E aí, consequentemente, diferentes formações de candles, diferentes imagens de candles, tá? E agora a gente vai para a representação do que é a dinâmica e a formação de preço dentro do candle. Então, lembra daquele candle de alta lá primeiro que a gente falou? Ih, eu fiquei na frente aí, né? Deixa eu mudar aqui. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha só. Aqui, ó, onde a gente falou aquele primeiro candle de alta, olha para minha tela aí, ó. O que que o preço fez, tá? O preço abre aqui, caiu um pouquinho, aí começou a subir, parou lá em cima e recuou um pouquinho. Para tudo aí agora e presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui para vocês. Vou me voltar para a tela aí, tá? Olha só uma coisa aqui. Quando eu digo que o preço abriu aqui nessa região, igual vocês estão vendo aí, tá? Abriu aqui nessa região, caiu, subiu e fechou aqui nessa região para formar essa imagem aqui, ó. O que eu estou falando para vocês é que a primeira lei dentro das 3 leis de mercado começou a atuar. Que lei é essa, pessoal? A lei da oferta e demanda. Tá aqui, ó. Lei de oferta e demanda. Tá bom? Como é que ela atua, Felipe? Assim, ó. Presta atenção aqui, pessoal. O preço abre aqui. Aí, existe uma pressão na oferta um pouco maior. Aí o preço toma uma pressão na oferta, cai um pouquinho. Porque a oferta maior que a demanda pressiona os preços para baixo. Chega aqui embaixo, essa pressão de oferta e demanda, ela se equilibra, ela fica igual. Aí o preço para, lateralizado. Aí, de repente, a demanda fica um pouco maior que a oferta, ou a oferta fica mais diminuída que a demanda. A continuidade dessa pressão de demanda faz o preço subir. Chega lá em cima, a oferta e a demanda se equivalem de novo, então o preço para. E aí uma pressão de oferta fica um pouquinho maior e faz o preço corrigir um pouquinho aqui. E aí essa movimentação forçada pela oferta e demanda faz os preços se formarem ou faz o preço se deslocar. Então, olha só, o deslocamento de preço muito antes, né? Fundamentalmente, não estou falando de agressão, de fluxo, nada, mas estou falando de fundamento. Fundamentalmente, a dinâmica é a formação de preços, ou seja, o deslocamento do preço no mercado, ele é causado pelo desequilíbrio da pressão entre oferta e demanda. Eu vou explicar para vocês o que significa isso. Oferta em excesso quer dizer que a gente tem muita coisa para ser vendida, muito mais do que gente para comprar aquilo. Quando eu tenho muita coisa, ou seja, muita oferta e pouca demanda, pouca gente querendo, o preço daquilo tende a cair, porque tem muita para vender. Então, quem vai comprar o preço que... Então, o cara que está comprando fala assim, não, eu não compro isso aí a 10. Como tem muito para vender, eu vou no mercado e vou começar a pechinchar. Então, eu compro a 9, 8, 7, 6, 5, 4, então o preço cai. Tá? Porque a pressão da oferta é maior que a pressão de demanda. Isso aí, pessoal, isso é lei de mercado, isso aí é economia, isso aí não é mercado financeiro só, não. Isso é economia, tudo. Isso rege tudo no mercado e nas economias, tá? Ao contrário, quando a gente tem a demanda maior, certo? Ou seja, quando a gente tem muita gente querendo comprar e pouca coisa para ser vendida ou pouca gente querendo vender alguma coisa, quem está vendendo vai vender ao preço que quer. Então, o cara que está vendendo fala assim, eu não vendo isso aqui a 10, eu só vendo a 11, 12, 13, 14, 15 e vai subindo o preço. Então, vocês entenderam uma coisa muito interessante, várias coisas muito interessantes, toma nota disso aí, que eu acho que provavelmente poucos de vocês saibam disso. Quando eu comecei,
Eu também não sabia disso. Talvez vocês não, que vocês são perfeitos, mas comigo aconteceu muito. Eu tomei muito prejuízo por conta de não entender essa dinâmica, tá? Principalmente esse desequilíbrio. Por quê? O que provoca a movimentação dos preços de maneira fundamental, é o desequilíbrio entre as forças de oferta e demanda. E isso a gente consegue ver não só no gráfico, mas em todos os relatórios e fundamentos de mercado da economia. Quando a gente acompanha aqui dentro, e os alunos sabem que a gente faz as análises pré-mercado, que a gente acompanha relatório e agenda do dia, agenda econômica do dia, com os relatórios que saem no dia, é para entender como é que essas forças estão se comportando, de oferta e demanda, e as outras leis que a gente vai falar nas próximas aulas. Tá bom? Então, o que desloca preço de verdade no mercado é o desequilíbrio das pressões das forças de oferta e demanda. O que faz o preço ficar parado, pessoal, no lugar? O equilíbrio dessas forças. Por quê? Olha só para você ver. E agora você já vai começar a pensar com a cabeça de um tubarão, com a cabeça de um institucional. Quem quer comprar o quê, pessoal? Quem quer comprar barato. Quem quer vender caro. Porque se quem quer vender vende mais barato, ele piora o preço, ele está perdendo dinheiro. E se quem quer comprar compra mais caro, ele está perdendo dinheiro, está piorando o preço. Tá? Então, olha só que legal. O que desloca o preço é esse desequilíbrio. O equilíbrio das forças faz o preço ficar parado, porque se eu quero... Se o cara quer vender a 11 e eu quero comprar 9 e a gente combina no 10, o preço não se move. E a gente pode negociar ali um monte. Olha só que legal, pessoal. A gente pode negociar ali um monte. E o preço continuar não saindo do lugar. E isso é uma das coisas que a gente vai ver na próxima aula, que a gente chama de anomalia entre a análise, entre a relação de preço e volume, que é quando a gente tem um volume muito aumentado e o preço não sai do lugar. Olha que bacana. Isso dá uma informação extremamente criteriosa e que dá muito efeito nos resultados da gente. Tá? Muito efeito. Se você aprender a analisar essa relação. Então vamos continuar aqui, pessoal. Então, por isso, esse primeiro mercado aqui, ele subiu, né? Agora vamos para esse segundo caso aqui, ó. Nesse segundo caso, a gente tem o contrário da primeira relação. Por quê? Porque ele é um candle de baixa, tá vendo? Ou seja, no tempo inteiro, a gente teve uma oferta maior que a demanda. Porém, durante a formação de preços, o mercado abriu aqui, a demanda começou a ficar até mais forte um pouquinho, começou a subir. Depois a demanda e a oferta elas se equilibraram. Só que aí a oferta começou a ganhar, né? Começou a desequilibrar, a oferta começou a ficar muito mais forte. O preço faz o quê? Cai. Chega aqui embaixo, há um equilíbrio entre oferta e demanda, tá? E aí depois a oferta fica um pouquinho mais forte que a demanda e o preço acaba fechando nesse intervalo de tempo bem aqui. Tá? E aí a gente tem a formação de um candle de baixa, que nada mais é do que essa dinâmica. Ah, Felipe, o mercado pode se comportar de outra forma? Por exemplo, eu posso ter um mercado que abre aqui, vem aqui embaixo, vai lá em cima, vem aqui embaixo de novo, volta e fecha aqui, ter toda essa movimentação? Posso. Então, olha só como é que ficaria o candle. Se a abertura está aqui e o fechamento está aqui, né? Olha como é que ficaria esse candle aí se a gente fosse desenhar a representação dele, tá? Continuaria sendo um candle de alta, por quê? Porque a abertura está aqui, então vou botar a abertura aqui, ó, abertura. O fechamento está aqui. Tudo que há entre abertura e fechamento é corpo, tá? Tá aqui. Lá em cima está a máxima, então aqui é pavio, e lá embaixo está a mínima, isso aqui é pavio. Olha a formação do candle como é que ficaria. Mas ele teve uma dinâmica diferente do primeiro movimento. Então, existem várias dinâmicas dentro da formação de candles que essa dinâmica aqui me conta muito do que o preço está fazendo e da ideia e da intenção do mercado na formação de preços. Mas essa figura aqui não me diz nada. Porque isso aqui, ó, ela praticamente quase a mesma forma, né? Mesma morfologia
dessa primeira aqui, ó. Só que a movimentação dentro dos preços foi completamente diferente dentro do candle. A dinâmica da formação de preços foi completamente diferente dentro do candle. Então, a dinâmica de movimentação dos preços, essa sim, me conta uma informação muito importante. A forma do candle, isso não me diz nada. Entendeu? Porque a forma do candle pode ter tido diversas movimentações de preço diferentes na formação daquele candle. Entenderam agora por que a gente não pode ler o formato do candle e tem que entender a dinâmica de preços? Vocês entenderam isso aí, pessoal? Conseguiram entender essas duas relações? Show! Então agora nós vamos mais adiante um pouquinho, né? Olha aqui. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, que é a aula de volume. Olha aqui para vocês verem. Isso é um candle, né? Que ele praticamente não tem corpo. Praticamente não, ele não tem corpo. Ou seja, olha o que o preço fez. Nesse primeiro candle aqui, ó, o candle abre e fecha no mesmo lugar. Ele abre e fecha no mesmo ponto. E olha o que ele faz aqui durante o movimento do preço. Ó. Exatamente isso aqui. Ó. Igual isso aqui. Ele abre e fecha no mesmo lugar. Olha o que ele faz. Ah, Felipe, mas eu não podia ter outro formato, igual você falou no candle passado. Então vamos supor que ele abre aqui, né? Vem aqui embaixo. Vem aqui embaixo de novo. Vem aqui embaixo de novo e volta tudo e fecha aqui. Não podia ser assim? Pode. E como é que esse candle ficaria, né? Ele ficaria assim, ó, abertura, fechamento, o resto é pavio. Olha aqui, ó, mesmo formato desse aqui. Só que o formato é igual, mas a movimentação de preço é diferente. Então a intenção dos preços é diferente. Uma coisa é eu ter um retorno imediato igual esse preço aqui, ó, que é um retorno em V que a gente chama, que é uma teoria clássica de economia. A economia ela cria 4 retornos de mercado, independente do horizonte temporal. Recuperação, as recuperações, pode ser para cima e para baixo, mas a recuperação em V, em U, em W e em L. Quando a gente tem uma recuperação em V, isso implica em uma recuperação que indica para a gente que o mercado tem urgência. Tá? Quando isso implica que o mercado tem urgência, é um tipo de decisão. Quando a gente tem uma recuperação em U, essa urgência é diferente. E isso nos leva a uma outra decisão. Então, a movimentação dos preços é completamente diferente do formato do candle. A movimentação dos preços, para a gente entender qual que é a urgência de mercado, essa é importante. A figura do candle não faz a menor diferença. Vocês entenderam, pessoal? Tá fazendo sentido agora para vocês? Podemos passar adiante? Dá uma pausazinha aí se vocês mastigarem tudo isso aí, que a gente vai agora para os blended candles. Agora vocês vão entender por que vocês não precisam ficar decorando aquele tanto de padrão e figura gráfica que vocês ficam no 258 padrões gráficos ou figuras gráficas que vocês têm lá no... Peraí, deixa eu fechar aqui. Que vocês têm lá no livro do padrão de candle, né? E todo mundo fala para vocês decorarem e não faz o menor sentido, porque não faz diferença. Vocês vão ver que vocês vão trocar todos eles por um único padrão. A partir de agora, esquece tudo que você sabe sobre padrão de candle, tá? Pega esse livro aí. Você pode usar esse livro como pé de mesa, quando sua mesa estiver falsa, escoro de bugiganga na prateleira, ou você pode usar para fazer fogueira. Ele vai te dar mais lucro do que o que você está fazendo hoje com ele, que é tentando operar essa baboseira, essa besteira por aí. Tá bom? Só antes de eu compartilhar a tela com vocês aqui de novo, deixa eu só finalizar, né, fazer um wrap-up aqui nessa coisa dessa movimentação de preços. Exatamente, Helder. É uma visão micro dentro do candle. É como se eu estivesse abrindo o candle e mostrando para vocês de microscópio como é que os preços se comportam dentro do candle. Porque o que importa para mim, Helder, e realmente boa colocação sua, excelente colocação sua, Éder Alexandre. O importante é entender
como a força de oferta e demanda, a pressão de oferta e demanda, impacta no preço e faz o preço se deslocar para cima ou para baixo. Lembra que eu falei nas aulas passadas o seguinte, tá? Lembra que eu falei nas aulas passadas o seguinte. Ninguém sabe onde o mercado vai ou daí. Só que a gente tem maneiras estatísticas de avaliar qual a intenção do mercado e para onde ele provavelmente tem mais chances de evoluir. Isso é muito fácil de fazer, tem métodos para fazer isso de maneira estatística e matemática, e vou te falar, funciona demais, tá? Funciona demais. Enfim. Então, pessoal, quando a gente está analisando esse deslocamento, uma segunda coisa que é importante analisar, e que eu falei lá no início, porque vocês vão entender que isso é fluxo também, que quando a gente está falando de fluxo, o que a gente quer entender de fluxo? Eu não vou entrar muito na questão de fluxo aqui no Bootcamp, porque fluxo é uma leitura muito mais complexa de mercado, muito mais profunda de análise, requer muito mais tempo e mais análise para entender, tá? Não que seja mais importante, beleza? Não que seja mais importante, mas ele é mais difícil de compreender um pouquinho, porque ele é mais complexo, tá? O que a gente quer saber é a intenção de mercado. Como a intenção de mercado força os preços. Porque você lembra que eu falei para vocês nas aulas passadas que existe uma sequência de fatos para fazer o preço deslocar no mercado, tá? Qual é essa sequência de fatos? Recapitulando aqui, que agora vai fazer mais sentido para vocês quando vocês viram isso aqui. Acontece alguma coisa na economia, alguma decisão é tomada, algum fato importante, alguma coisa acontece. Esse acontecimento provoca um sentimento no mercado de maneira geral. Esse sentimento de mercado induz uma atividade nos players, em vários tipos de players diferentes, e cada um tem um tipo de atuação no mercado diferente, ele tem uma razão diferente para atuar, e essa intenção, ou seja, esse sentimento provocado pelo acontecimento, gera uma intenção no mercado, tá? Gera uma intenção no mercado. Essa intenção, ela é baseada em urgência e interesse por liquidez. Porque eu tenho uma urgência ou não para buscar a liquidez que eu preciso para me posicionar. Porque quanto maior eu sou, mais liquidez eu preciso para me posicionar, porque minha posição é muito grande. E se eu não tiver liquidez naquele momento para me posicionar, eu tenho duas alternativas. Ou eu entro lambendo o mercado inteiro, tomando ou batendo tudo, raspando o mercado, independente do que isso vai provocar de variação, que provavelmente não. Por exemplo, é um dos acontecimentos de um retorno em V, por exemplo. Alguém entra tomando tudo, raspando o book, limpando tudo e vai embora. Esse cara quer a posição, ele não quer o preço. Agora, quando eu não tenho tanta urgência, eu posso esperar mais, eu manipulo os preços, as ordens e os cenários para conseguir liquidez suficiente para me posicionar no mercado. Isso demora mais. São as acumulações e distribuições que a gente conhece no mercado. São os processos de consolidação de máxima e mínima que a gente conhece no mercado. Alguém montando uma posição ou distribuindo uma posição. Tá? E tudo isso aí é regido por essas três leis. A primeira das leis é a oferta e demanda, e nas próximas aulas eu vou falar das outras duas leis que completam essa análise. Agora, essa urgência é finalizada com a dinâmica de preços. Porque o preço é a primeira coisa que reage quando qualquer coisa acontece no mercado. E o preço reage por isso. Então, entender esse roteiro é o que faz você entender como é que o mercado acontece. É que faz você começar a entender. Tá? Como é que você pode pensar como um player institucional? Como é que você pode pensar como um trader profissional? Pensar como um player profissional? Né? Cara, como é que um player profissional pensa? Primeiro ele pensa o seguinte: eu preciso comprar barato e vender caro. Depois ele fica o tempo todo pensando o seguinte: será que aqui já está caro o suficiente ou barato o suficiente para me posicionar? Depois ele pensa: cara, será que isso aqui tem liquidez suficiente para eu entrar ou sair daqui quando eu precisar entrar ou sair daqui? E como eu tenho que direcionar, como eu tenho que manejar essas forças todas para conseguir me posicionar da maneira que eu tenho que me posicionar. E aí você começa a entender qual é essa lógica e quais são essas opções que eles têm. Porque a gente tem vários players diferentes dentro do mercado. A gente não tem só é um tubarão. Não, tem vários tipos de tubarão diferentes e tem vários tipos de varejo diferentes.
Quando a gente vai a nível profissional de microestrutura de mercado, falando de microestrutura de mercado, quando você vai analisar os perfis de traders, por exemplo, você vai ver que você tem, né, alguns exemplos. Você vai ter gamblers, você vai ter informed traders, você vai ter non-informed traders, você vai ter institutional, você vai ter arbitradores, você vai ter market makers, você vai ter hedgers e assim por diante. E cada um deles atua de forma diferente porque tem um propósito diferente no mercado. Só que todos eles recebem a mesma informação e recebem o mesmo nível de sentimento do mercado. Então, mais uma vez, os preços são o reflexo da atuação desses players em função da sua urgência em busca de liquidez por um sentimento provocado por algo que aconteceu na economia naquele momento. Depois o resto tudo acontece. Depois a notícia chega. Depois os assessores vão dar informação. Depois os bancos vão dar recomendação. Depois as casas de análise vão dar a call. Depois os relatórios das empresas vão chegar. Então tudo está sempre muito atrasado em relação ao preço. Tá bom? Então, entenderam agora por que de entender essa dinâmica? E para a gente fechar só esse assunto um pouquinho aí, por que eu falei lá no início que era fluxo também? Porque o deslocamento de preço do ponto de vista técnico, do ponto de vista fundamental, é a pressão de oferta e demanda. Do ponto de vista técnico, lá dentro do mercado, lá na atuação na tela, no book, o que desloca preço é a agressão, tá? Agressão é a piora de preço em busca por liquidez. Quando um comprador resolve piorar o preço e agredir um vendedor porque ele precisa comprar aquilo urgente demais. Então ele aceita pagar pior para ser liquidado, para ser posicionado. Ou o vendedor aceita vender pior, vender mais barato, reduzir o preço para poder entrar no mercado. Agora, quando essas agressões são de maneira consecutiva, ou seja, quando elas são progressivas, contínuas e persistentes, que a gente chama, isso gera fluxo. E o fluxo é justamente o fluxo é justamente provocado por um sentimento direcional de mercado. Um sentimento muito otimista ou muito pessimista que provoca um desarranjo dessas agressões com continuidade, persistência e progressividade. Tá? Isso aí é bem mais complexo e profundo, a gente não vai entrar nisso agora muito, muito profundo, não. É só para vocês entenderem que, quando vocês estão olhando dentro de um intervalo de tempo, por exemplo, um candle de 5 minutos, vocês estão vendo essa variação de preço, você está vendo 5 minutos de fluxo. Enquanto o seu amiguinho lá do tape reading está vendo, sei lá, 20 segundos no máximo de fluxo, que ele olha no TT ali, tá bom? Então você que opera candle opera mais fluxo do que o cara que opera o tape reading, tá vendo? Agora você pode simplesmente mandar o seu amiguinho que opera tape reading e fica rindo da sua cara, achando que ele é a grande sensação do momento, que ele é a evolução da espécie humana, você vai falar para ele que, na verdade, ele é bobo. Tá? Porque enquanto você vê 5 minutos de fluxo, ele só vê 20 segundos. Não é à toa que todos os operadores de fluxo atualmente têm pelo menos um pequeno gráfico no cantinho da tela. Todos começaram a colocar. Não se opera mais tape reading sem um gráfico, pelo menos para avaliar regiões importantes de preço aí. Tá bom? Estou falando para vocês porque eu estudei profundamente tape reading. Eu duvido muito que isso dê certo, principalmente... Já pode ter dado certo lá atrás. Hoje, com essa dinâmica de mercado atual, dificilmente isso vai dar certo. Dificilmente isso vai dar certo. Antigamente você tinha 150, 200 contratos, era uma posição gigante institucional. Hoje qualquer varejo opera 200 contratos, 300 contratos, simples assim, passa direto para cima, para baixo, para cima, para baixo. A dinâmica do fluxo, tá? Ela está completamente distorcida do que era lá atrás, na bolsa, no floor, no chão da bolsa. Não dá mais para entender o fluxo como tape reading, como eles viam lá atrás. Não vai funcionar nunca. Tá? Não vai, simplesmente. Por quê? E não estou falando que não está funcionando, não é porque eu estou falando, não, pessoal. Eu estou falando que não vai funcionar porque a microestrutura de mercado mudou. Eu estou dando para vocês o que a gente precisa entender aqui, o que eu quero que vocês entendam no Bootcamp, tá? O que eu quero realmente que vocês entendam no Bootcamp é que a ideia que a gente está trocando aqui não é para vocês ficarem o tempo todo criticando as pessoas aí fora ou falando que um está funcionando, outro está funcionando. Não é isso, não.
O que eu quero mostrar para vocês aqui é que a gente tem fundamentos de mercado que baseiam a gente daquilo que funciona e não funciona. Tá? Então não estou falando aqui para vocês, não é um perdido que está falando aqui, não. Um cara que estudou, eu estudei para caramba esse negócio. Então eu entendo da microestrutura de mercado para falar para vocês, cara, hoje em dia, o tape trading já pode até ter funcionado anos atrás, hoje não vai funcionar mais. Tá? Só se você ficar fazendo esses preços médio louco que esses caras fazem aí. Mas se fizer, assim, você vai fazer 3, 4, 5 vezes, vai quebrar. 3, 4, 5 vezes vai quebrar. É assim que é. Beleza? Vamos lá, pessoal. Olha aqui esse outro cenário aqui, ó. Vamos partir para a segunda parte da nossa aula aqui, que é o que a gente chama de Blended Candles. E é por isso que eu falei para vocês que vocês não precisariam entender mais aqueles 258 padrões de candles que vocês decoraram aí. Infelizmente, vocês decoraram à toa. Você só vai precisar saber um. Por quê? O que é Blended Candle? Blended é uma mistura, uma combinação que gera uma única coisa. Então, eu misturo A mais B mais C, me dá X. Você já falou, achou que eu ia falar ABC, né, Brufelo? Não, dá X, porque matemática é assim. Matemática é assim, quando você faz tudo errado, você multiplica por menos 1, que aí dá certo. Ah, gostou, né? Enfim, brincadeira, pessoal. A mais B mais C dá ABC, tá? O que a gente vai fazer no candle aqui é isso. Vocês vão ver que o que eu quero entender no preço é a intenção do mercado, tá? Deixa eu voltar isso aqui, porque eu passei por cima do candle ali. Eu quero entender isso aqui, pessoal. A intenção de mercado. Eu quero saber a intenção de mercado. E se eu pego tanto esses 3 candles aqui, quanto esses 2 aqui, se eu olho para esses 3 aqui desse jeito, e aí eu vou dar uma sacada para vocês bem legal, presta atenção nisso aqui. Olhando para isso aqui, às vezes eu estou num gráfico de 1 minuto. Certo? E aí eu olho para isso aqui, para esses 3 candles aqui, e eu não consigo enxergar, não consigo entender nada. Mas quando eu vou montar esse candle num gráfico de 3 minutos, por exemplo, eu tenho o que a gente chama de gatilho. Ah, Felipe, mas é um martelo lá, ó, do candle. Sim, não interessa se é martelo, se é serrote, se é machadinha, eu não quero saber. Eu quero saber da intenção do candle. A intenção do preço vir caindo aqui, ó, e alguém chegar aqui e absorver o preço no retorno aqui de uma vez. Ter essa brusca absorção nos preços aqui, ó, que me indica que tem alguém muito forte pensando para o outro lado do movimento, tá? Então, se a gente for montar o candle, ó, pegar a abertura do candle, tá aqui, fechamento abertura dos 3, fechamento dos 3, tá aqui. Onde chegou a mínima e onde chegou a máxima, eu formo isso aqui, ó. Tá? É a intenção que eu quero saber. A mesma coisa se eu for para esse segundo aqui, ó. Se eu pegar esses 3 aqui, abertura, fechamento, máxima e mínima, e projetar tudo para frente, olha o que ele vai me dar. Quando eu olho aqui, pode ser que eu não entenda, mas se eu souber analisar um blended candle, aí eu passo a entender a intenção. E eu posso fazer isso com 2, 3, 4, 5 candles às vezes. Eu vou mostrar para vocês no gráfico, que vocês vão ficar espantados com isso aqui no gráfico. Tá? Quando a gente vai fazer de 2 candles, a mesma coisa. Vamos montar esse candle aqui, ó. Abertura, fechamento das 2 séries. A mínima e a máxima. Isso aqui tudo formou esse candle. Olha a intenção do preço aqui, ó. A mesma coisa aqui, ó. Abertura dessas 2 séries, tá? Abertura, esse aqui é um candle de alto, branquinha de alto, é como se fosse verde, tá, pessoal? Fechamento, a máxima e a mínima. Olha o que formou. É essa intenção aqui que eu quero entender, ó. O preço vir subindo aqui, ó. O preço vir subindo aqui
e alguém deslocar o preço para baixo na intenção de absorver esse preço porque tem uma intenção, tá pensando mais para baixo do que para cima. E isso significa muita coisa, tá? Isso significa muita coisa. Mas às vezes isso significa muita coisa, mas às vezes isso eu não consigo ver nada aqui dentro. Certo? Então, muitas vezes, quando eu tenho uma formação dessa aqui, que eu estou fora do que a gente chama de contexto, peraí, que eu estou fora do que a gente chama de contexto, que é o que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, ela não significa nada. Eu quero isso aqui dentro de um contexto. Porque fora de contexto vai aparecer isso aqui um monte para vocês verem. Tá? Fora de contexto vai aparecer um monte. Dentro do contexto, quando isso aqui acontecer, aí isso aqui é poderoso. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Pessoal, quem tiver sem paciência aí da aula, achando que a aula tá chata, achando que a aula não vai para você, sai daí, velho. Vai embora, não fica aí não. Tá? Isso aqui é para quem quer aprender. Eu duvido muito que vocês consigam se dar bem sem isso aqui. Mas se você achar que isso aqui está muito iniciante para você, que você é melhor do que isso, que você é profissional, perfeito, fodão, enfim, os cambal aí, vai embora, velho. Clica no xizinho aí e sai. Tá tudo certo, mano. Agora não fica dando trabalho aqui não, bicho. Vai fazer... Bicho, tempo é vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Você está gastando a sua vida com a gente aqui e você não está querendo estar aqui dentro, mano. Vai embora. Vai fazer outra coisa da vida, vai fazer uma coisa mais especial da sua vida do que ficar aqui criticando o trabalho dos outros. Você não precisa estar aqui. Você está gastando a sua vida à toa. Tempo é vida, irmão. Você está me dando a sua vida para nada. Porque eu estou dando a minha vida aqui para todas essas pessoas que estão aqui, cara. Eu podia estar com a minha família, podia estar com meus filhos, podia estar gastando meu dinheiro, podia estar ganhando mais dinheiro. Não, estou aqui fazendo de graça, doando 2 horas aqui, 1 hora e tanto, 2 horas da minha vida, você vir aqui e ficar reclamando, mano. Sabe? Vai embora, bicho. Cara, vai estudar com o cara do croissant, vai estudar com o cara cabriasa, vai quebrar com esses caras, depois você volta aqui. Beleza? Porque eu sei que você vai quebrar. Com eles, você vai quebrar. Vai estudar com eles, né, que te prometem essas maravilhas, te promete que você vai fazer um cursinho de final de semana, botar R$100, e aí semana que vem você vai chutar a bunda do seu chefe, vai fazer R$1.000 por dia do celular da praia. Vai tentar com esses caras, tá tudo certo. Você tenta lá, depois você volta. Você tenta lá, quebra, daí depois você volta aqui, e você vai continuar sendo bem-vindo aqui. Que aí quando você voltar, você vai voltar sem reclamar e sem achar que você é foda, tá? Porque talvez vocês não, talvez vocês sejam perfeitos, mas eu sofri muito por falta dessas informações, pessoal. Eu comecei do mesmo jeito que vocês começaram, lá atrás, com uma diferença. Para mim era muito mais difícil, porque eu não tinha ninguém disposto a falar para mim o que eu estou disposto a falar para vocês, principalmente de graça. Eu bati muito cabeça para entender essas coisas. Isso foi muito difícil achar para mim. Sabe, não era todo mundo que sabia isso aqui. Eu fui buscar coisas fora do país. A maioria dos meus treinamentos foi fora do país. Eu gastei um monte de dinheiro, cara, e tempo para conseguir acesso a essas coisas. Hoje eu falo muita coisa que hoje nem existe no Brasil ainda. Eu vou dar uma aula mais para frente para vocês de gerenciamento de risco, falar sobre position size, que ninguém fala no Brasil, só eu. Porque eu vim buscar nos Estados Unidos. Então, assim, cara, se você não tá gostando, mano, mete o pé, mano, sabe? Não fica aqui, não. Tá gastando o seu tempo, bicho. Eu vou... Porque minha vida não muda em nada. Muda a sua. Você podia estar fazendo mais coisa, uma coisa mais próxima da sua vida, tá? Vamos lá. Galera, olha só que legal. Perdão. Olha só que legal. Só para a gente passar mais rápido aí, para eu mostrar para vocês no gráfico. Quando a gente vai para os padrões de candles, eu só botei isso aqui, para vocês terem uma ideia. Opa, peraí. Ih, misturou. Aí. Pra vocês terem uma ideia do que a gente fala, tá? Não é para mostrar o padrão. Eu só estou querendo dizer para vocês que, por exemplo, quando alguém fala que existiu um engolfo de baixa... Opa, deixa eu botar de vermelho aqui. Quando alguém fala que existiu um engolfo de baixa, por exemplo, que é isso aqui, ó. Se a gente for desenhar esse engolfo de baixa, o que isso representa? Abertura, fechamento, isso tudo é corpo, lá para cima é pavio. Tá? Quando a gente fala que a gente tem uma pinça de topo, na verdade, olha a intenção. Abertura aqui embaixo,
tá? O fechamento aqui embaixo também. Um pequeno paviozinho aqui embaixo e a máxima lá em cima, o resto tudo é pavio. Olha aí. Então, na verdade, olha só que legal, pessoal. Dentro do contexto certo, o engolfo de baixa e a pinça de topo, elas fazem o mesmo efeito. Que fazem o mesmo efeito da estrela cadente, o mesmo efeito do harami de topo e o mesmo efeito da nuvem negra e o mesmo efeito de todo mundo no topo com contexto. Vocês entenderam? Porque, pessoal, o engolfo de baixa, quando o candle foi criado lá atrás, igual eu contei na aula para vocês semana passada do histórico, demonstrava muitas outras coisas além de movimentação de preços. Demonstrava produção, colheita, estocagem, consumo e clima daquela commodity naquele cenário dos mercados futuros de arroz no Japão do século XVII. Está na aula passada. Se você não viu, assiste lá, que é muito importante. Hoje, quando a gente vai colocar isso aqui para detectar só preço, não funciona mesmo assim. Então, tudo isso aqui é a mesma coisa. Faz diferença. Do mesmo jeito, se a gente for trabalhar aqui dos outros também, os padrões autistas, ó. Se a gente pegar, por exemplo, essa linha de perfuração, tá? Ó, abertura aqui embaixo, fechamento aqui embaixo, tá? Aliás, desculpa, abertura aqui. Deixa eu apagar aqui. Essa linha de perfuração aqui, ó, abertura aqui embaixo, fechamento aqui em cima. Oh, meu pai. Desculpa. Aqui, ó, fechamento em cima, abertura em cima, fechamento em cima, pavio lá para baixo e um pequeno paviozinho aqui em cima. Isso é igual a pinça de fundo, que é igual a harami de fundo, que é igual ao martelo, que é igual ao engolfo de alfa. Então, tudo isso aqui significa a mesma coisa. É igual, tudo isso aqui é igual, ó. Não faz diferença. Para o indicador de preço, não faz diferença. O que eu quero saber, quando eu olho isso aqui, o que eu quero saber é qual o contexto que está sendo inserido, e é o próximo slide que eu vou mostrar para vocês. Qual o contexto, tá? E qual a intenção de mercado baseado em tudo aquilo que eu falei anteriormente, beleza? Baseado em tudo aquilo que eu falei anteriormente, ficou atrás de mim? Deixa eu botar assim, ó. Pronto, agora vocês conseguem ver, tá? E essa intenção, na próxima aula, a gente vai entender o seguinte. Próxima aula eu vou falar para vocês o seguinte. Que hora que eu posso acreditar nisso aqui, que hora que eu não posso acreditar nisso aqui. Beleza? Então agora vocês vão ver o seguinte. Olha no gráfico, pessoal. Dá uma olhada no gráfico aqui, como é que isso fica. Ó. Presta atenção. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos tirar alguns aqui, tá? Se eu pegar esses 4 aqui de cima, ó, os 4 de uma vez, e montar eles aqui, olha só, esse primeiro aqui, a abertura dele foi aqui embaixo. Esse último aqui, o fechamento dele foi um pouquinho abaixo da abertura, então foi aqui mais ou menos. A máxima de preço foi aqui, então tudo isso aqui para cima pavio. Olha o que ele forma. Daqueles 4 candles eu tirei um candle ali. Agora, quer ver o mais interessante disso aí? Deixa eu procurar um outro cenário aqui, tá? Tá vendo isso aqui, ó? Nossa, é um martelo. Aí sim, deu martelo, o mercado reverte. Beleza. Só que isso aqui também e você passou batido. Quer ver? Vamos pegar esses dois aqui, ó. Olha só para você ver. O preço abriu aqui em cima, tá? Ó, o preço abriu aqui em cima. O preço fechou aqui em cima. O resto aí para baixo é pavio. Olha lá. Não é a mesma coisa disso aqui? Não foi exatamente a mesma coisa, pessoal? O que diferenciou isso aí? Contexto. Contexto. Contexto de eu estar no mercado de baixa. Contexto se eu tenho análise de outros indicadores. Contexto se eu tenho análise de outros fundamentos. Tá? A mesma coisa de eu pegar aqui também, pessoal. Ó. Por exemplo, eu tive um
uma estrela cadente aqui, vamos supor. Mas eu também tenho uma aqui, ó, nesses 3 candles. Olha aqui, ó. E por que você não, por que você venderia aqui e não venderia aqui? Se aqui também é. Mas aqui ela está como blended candle, quer ver? O preço abre ali embaixo, vai lá em cima, fecha um pouquinho abaixo, no último lá, e o resto para cima é pavio. Deixa eu desenhar esse negócio direito aqui, né? Eu tô tremendo. Aqui, ó, esses 3 aqui, ó. Então ele abre aqui, fecha aqui, tá? E o resto para cima é pavio. Pronto. É uma estrela cadente também. Beleza, pessoal? E olha o que o mercado faz depois. Agora, o que tem aqui, pessoal, ó? O que tem aqui, pessoal, ó? Que às vezes, tá? Que às vezes você não vê aqui, ó. Então, por que aqui eu posso acreditar nesse contexto e aqui eu não posso acreditar nesse contexto? Por que eu não posso comprar o mercado aqui e por que eu posso vender esse mercado aqui? A gente vai começar a falar disso agora e vai terminar de falar disso na próxima aula, quando eu vou ensinar para vocês a relação do preço com volume. O que eu estou entendendo aqui agora, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, aqui tem mais exemplos. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Olha aqui que legal, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui tudo. Deixa eu ver se tem outro mais claro aqui. Aqui, ó, que legal. Deixa eu ver. Tá. Vou fazer por esse mesmo. Olha só. Isso aqui tudo. Oh, meu Deus. Isso aqui tudo, pessoal, ó. É um gráfico, por exemplo, de 3 minutos, de 1 minuto. Um exemplo, tá? E esse gráfico de um minuto representa no gráfico de 3 minutos. Esse que andou aqui, ó. Agora, se eu olho um negócio desse aqui, eu provavelmente não saberia o que fazer. Mas quando eu abro o fractal e olho isso aqui, agora eu já sei o que fazer. Tá? Beleza? Então, o que eu quero saber, na verdade, é o quê? Contexto e intenção. Como assim, Felipe? Dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Voltando aqui para o gráfico nosso aqui. É o que a gente chama de, presta atenção, teste, confirmação e gatilho. Isso aqui é o que a gente tem por padrão de entrada. Como assim padrão de entrada? Quando eu analiso todo o meu contexto e eu falo, cara, o meu contexto, olha só, o contexto é de venda. E aí tem várias coisas para incluir nessa análise, tá? Mas quando eu entendo que o contexto é de venda, o que eu vou esperar? Eu vou esperar um teste, uma confirmação e um gatilho dentro de um contexto de continuidade de venda, tá? Como é que eu olho isso? Lembra que eu falei para vocês das leis de oferta e demanda? Olha que legal, pessoal. Quando o mercado está subindo e ele volta, quando ele volta aqui, ó, esse teste aqui é para testar a demanda. Tudo que ele testa para baixo, ele testa a demanda. Quando o mercado está caindo e ele volta aqui, ó, isso aqui testa a oferta. O que eu quero entender, na verdade? Quando o mercado respira, dá uma olhada aqui, ó. Presta atenção. Estamos finalizando o negócio, pessoal. Presta atenção, porque isso aqui é o encerramento do quebra-cabeça aí, ó. Tá? Presta atenção. Quando o mercado respira, toda vez que o mercado respira, está numa tendência de baixa, por exemplo, ele respira, que a gente chama, tá? Ele alivia a posição e aí ele dá um pullback. Isso aqui é um pullback. Tá? Esse pullback, na verdade, é um teste. Ele testa se ainda existe oferta. Se ainda existe oferta, o mercado continua caindo.
Aí depois ele passa muito tempo, os players realizam, ele volta e testa de novo, a oferta de novo. Enquanto houver oferta, o mercado vai continuar caindo. Tá? Olha só uma coisa que legal, pessoal. Qual que é o melhor mundo, tá? O melhor dos mundos? Qual que é o melhor cenário? O melhor cenário é quando eu entendo um player vir aqui e fazer isso aqui, ó. Presta atenção. O mercado respira, faz um teste, começa a avançar. O comprador entra aqui de novo, o mercado começa a voltar de novo, faz outro teste, confirma. Confirma como, Felipe? A hora que chega aqui, o vendedor vai dar uma porrada no mercado, ou seja, ele confirma, ele testa e confirma 2 vezes que a oferta ainda existe aqui, ó, que o vendedor está na posição ainda. Aí ele avança. Quando ele avança, ele forma bem no final dessa segunda confirmação, ele forma um gatilho. Ele forma um gatilho na direção do movimento. Esse gatilho, esse cenário, esse contexto, tá, de entrada é o que a gente chama de teste, confirmação e gatilho. Então isso aqui é o que a gente tem como ponto de entrada. Por quê? Porque ele dá uma confirmação maior para a gente, tá? Que o vendedor continua lá, que a pressão da oferta continua lá. Na compra, a mesma coisa. Se eu tenho o mercado subindo, ele respira, volta, respira de novo, avança formando um gatilho aqui, ó. Ou seja, ele testa, confirma, faz o gatilho, aí ele me dá uma indicação maior de que essa pressão da demanda aqui embaixo agora, porque aqui ele testou demanda, ou seja, testou, confirmou a demanda, fez um gatilho. Esse gatilho é por quê? Porque o player vem aqui, pessoal, nessa última tentativa e absorve o preço inteiro e tenta deslocar o preço da região. Ele tenta empurrar o preço para fora dessa região aqui, ó. Ele vem cá, absorve aqui embaixo para tentar empurrar o preço para fora dessa região aqui, ó. Para deslocar o preço, para esse preço não voltar mais. A mesma coisa aqui, ó. Ele absorve aqui para tentar deslocar o preço para fora dessa região para esse preço não voltar mais. Tá? Então, isso é um cenário que a gente tem de teste, confirmação, gatilho. O que falta aí, Felipe? Falta uma coisinha que isso aí eu não vou explicar para vocês. É o conteúdo restrito aos alunos, que é o fluxo. Existe uma maneira de enxergar isso aqui ainda mais... Eu vou mostrar isso aqui no gráfico agora para vocês, tá? Existe uma maneira de enxergar isso aqui ainda mais específica, que é assim, ó, teste, confirmação, gatilho e a chamada de fluxo. Quando eu entendo a chamada de fluxo, eu melhoro o meu timing de entrada. Então, o fluxo não me coloca dentro do mercado. O que me coloca dentro do mercado é o contexto. O fluxo só me dá timing de entrada. Ele melhora a minha posição, me dá timing de entrada e ajusta o meu risco. Ele deixa o meu risco menor. Meu risco fica menor. O meu fator de lucro fica maior. Tá? E o meu timing fica melhor. É isso que o fluxo faz. O fluxo não me bota dentro do mercado. O fluxo é dinâmico demais para me botar dentro do mercado. O contexto me coloca dentro do mercado e o fluxo me fala, é agora. Ele aperta o gatilho. Entendeu? Obviamente o fluxo a gente não vai treinar aqui agora, mas eu quero mostrar para vocês o teste, confirmação e gatilho. Está aqui, ó. O mercado vem caindo, contexto, volta aqui uma vez, testa a oferta. Alivia, volta aqui a segunda vez, confirma a oferta. Lembra do gatilho blended que a gente fez aqui? Isso aqui é um gatilho blended, ó. Ele tá lá, ó. Tá lá, deixa aí, então. Tá? Gatilho, olha o que aconteceu depois aqui, ó. O contexto era de venda. O contexto era de venda. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. O mercado vem e faz o quê, ó? Ele vem, respira, testa, volta, respira, confirma, faz um gatilho blended aqui e olha o que acontece depois. Tá? Então isso aqui, pessoal, vai acontecer
um monte o tempo inteiro no mercado para vocês. Deixa eu dar um zoom aqui e mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Olha aqui, ó. Nessa situação aqui, ó. Olha aqui o que aconteceu aqui, ó. Ó. Teste, confirmação, gatilho, ó a chamada de fluxo. Isso aqui é um tempo gráfico maior, tá, pessoal? Isso aqui é um time frame bem maior. Isso aqui, se eu não estou enganado, isso aqui é no dólar, deve ser uns 5 minutos. Isso aqui deve dar uns 15 pontos no dólar. Tá? 15 pontos no dólar é dinheiro pra caramba. Beleza? Então, pessoal, o que eu estou mostrando para vocês aqui até agora, tá? Sobre essa formação, é um início do que a gente vai ver para a aula da semana que vem, onde a gente vai pegar essa relação, colocar as outras duas leis de mercado que faltam ainda, tá? Que agora a gente viu a primeira lei, que é a oferta e demanda, como é que ela impacta no preço e como é que você abre o preço por dentro e olha o preço com microscópio, o preço, a dinâmica de preços, a formação de preços. E essa formação de preços é o que impacta na nossa decisão de entrar ou não entrar no mercado, de sair ou não sair do mercado, de como a gente vai gerenciar e tudo mais. Mais para frente a gente vai falar, né, na próxima aula, a gente vai falar justamente das outras duas leis que vão impactar no preço também e, mais que isso, a relação do preço com o volume. Aí, a gente vai completar esse quebra-cabeça para você entender o seguinte: eu posso confiar nesse movimento ou não? Esse movimento que me diz que está indo para cima, eu posso confiar nele e comprar ou não? Porque eu vejo muita gente falando assim, ó, eu opero o setup da barra elefante. Porque ela é uma barra de força, como tem no livro de análise técnica aí. E, cara, 60% das barras de força não tem força nenhuma. O cara entra no limite da barra de força e toma um stop no retorno. É sempre assim. Quem já passou por isso aí? Operar o setup da barra de força, você entra no rompimento no limite da barra de força e toma um stop no retorno dela. Sempre. 60%, 70% das vezes. Porque 60%, 70% das vezes aquela barra de força não tem força suficiente para continuar andando. Eu não sei se aconteceu isso com vocês. Comigo aconteceu um monte. Talvez com vocês não, porque vocês são perfeitos, né? Mas comigo, cara, eu perdi muita grana com esse negócio. Muita grana. Muita. Perdi muita grana. Eu tomei muita paulada operando barra de força, barra elefante, continuidade de barra de força e barra de força que não tinha força. Que era melhor ter vendido no final da barra de força. Porque ela vai lá na ponta só fazer a armadilha e volta inteira. Mas era o setup da barra de força. Daquela barruna de força. Mas como é que você vai avaliar a força se você não sabe ler o volume? A única coisa, isso aí, pessoal, não sou eu que estou dizendo, não. Isso está nos livros de análise técnica. Isso está nos livros de análise técnica. As pessoas não dizem isso por aí porque elas não estudaram. Isso está nos livros. Nos livros, não nos livros atuais, nos livros originais, nos livros do Elliott, nos livros do Down, nos livros do DeMille, nos livros do Merrill, nos livros do Gunn. Então, todos desses livros. A única coisa que confirma o movimento dos preços é o volume. Não tem outro jeito de confirmar o movimento de preço, de validar o movimento do mercado se não for através do volume. Lembra que eu contei a história para vocês do início dos mercados, quando as fitas começavam a sair, que dizia assim, vinha na fitinha o ticker da ação, o nome da ação, o volume negociado da ação e o fechamento daquele período de tempo, a última negociação naquele intervalo de tempo. Preço, tempo e volume. A análise técnica inteira foi construída em cima de preço, tempo e volume. Inteira. Tá? A análise técnica inteira foi construída em cima de preço, tempo e volume. Beleza, galera? Não há outro modo de analisar. Você pode inventar a sua própria análise. Agora, se você desconsidera um desses três aspectos, você não está operando análise técnica. Você pode estar operando qualquer outra coisa e está tudo certo. Você inventou uma nova análise para você. Mas a análise técnica não é, porque a análise técnica, obrigatoriamente, você tem que operar preço, tempo e volume. Semana que vem, a gente vai colocar essas leis todas juntas, que são leis clássicas de mercado, não só de mercado financeiro, são leis de economia, são as 3 leis básicas, fundamentais, junto com a relação... Perdão, pessoal. Junto com a relação... com a análise da relação entre preço e volume, justamente para tentar identificar o quê? Eu posso confiar nesse movimento ou não? Vocês estão entendendo agora como é que a gente montou essa questão da análise técnica discricionária?
Por que a gente usa price action? Por que a gente usa o volume, a análise de preço e volume? E por que a gente usa o fluxo também, a leitura de fluxo de ordens? Por que usar os três num componente só? Porque é mais inteligente, porque cada um me diz uma coisa. Olha só, eu não disse para vocês que o price action é ruim. Eu falei para vocês que price action sozinho não funciona. Mas colocado num contexto certo, vocês estão vendo aí, price action é eficiente. O fluxo sozinho não consegue te dar resultado. Mas colocado dentro do contexto certo, ele é especial para te dar timing de mercado e reduzir seu risco. Diminuir o valor do stop. O volume sozinho não te diz nada, ele é uma perda de tempo. Mas se você consegue fazer a relação dele com o preço e o tempo, ele é extremamente eficiente. Ele é super eficiente. Tá? Por quê? Anote esse negócio aí para a gente fechar, galera. Anote isso aí que isso é importantíssimo. Ó. O price action te mostra aonde, o lugar que os players querem negociar. O lugar que eles querem negociar. É isso que o price action te mostra. É para isso que o price action foi criado, para te mostrar aonde os players querem negociar. A análise de volume te mostra para que lado eles querem negociar. Então eu pego o price action, coloco aqui o lugar. Ó, eles querem negociar aqui. Venho com o volume e falo, para que lado? Para lá, para cima, por exemplo, para cima. E o fluxo me dá a hora que eles entraram negociando. E aí o cara fala assim, e quando eu junto as três, é como se o mercado virasse para mim e dissesse assim, ó, eu quero operar aqui, a partir daqui, para aquele lado, agora. Entendeu? É por isso que a gente junta as três análises e cria disso um pacote, entrega isso para o mercado e pede para o mercado uma resposta estatística disso. É por isso que essa análise ela virou uma análise quantitativa também. Porque o mercado pega todas essas variáveis, tá? Analisa tudo isso, mastiga tudo isso e devolve para a gente um resultado, uma resposta estatística disso. Ou seja, tem muito mais chance de subir do que cair. Ou tem muito mais chance disso cair do que subir. Ou o mercado está indeciso, não dá para saber. E sabendo disso, eu posso responder aquelas três perguntas que eu falei lá no início para vocês, que eu chegava nos treinamentos, perguntava e ninguém me respondia. Galera, eu nunca fiz nenhum treinamento onde aliás, mentira, eu fiz um aqui nos Estados Unidos com um cara que foi o cara que mais me ensinou as coisas. Um dia, talvez, se ele permitir, eu fale dele para vocês, tá? Mas foi o cara que mais me ensinou as coisas. Foi um americano aqui nos Estados Unidos. E ele foi o único que me respondeu essas três perguntas. Que eu chegava nos treinamentos, eu falava, cara, legal, bonito, beleza, adorei a teoria, mas o que eu quero saber é que hora que eu compro, que hora que eu vendo, que hora que eu não faço nada. Saber. Eu não quero filosofia. Filosofia sem prática é demagogia. Eu preciso saber objetivamente que hora que eu compro, que hora que eu vendo, que hora que eu não faço nada. É isso que eu quero saber. Você pode me responder? E ninguém me respondia. E todas as respostas que eu tinha eram assim, não, então, o mercado não é uma ciência exata, o mercado não é uma matemática exata, blá, blá, blá. Mas é óbvio. E eu olhava para aquilo, cara, número. Institucional fazendo conta, tesouraria fazendo conta, fundo de investimento fazendo conta, pegando um monte de fundamentos de mercado, analisando conta, matemática, probabilidade. E o cara vem falar para mim que o mercado não é matemática? O mercado é pura matemática. O mercado é pura estatística. Por que ninguém conseguia me responder isso? Que hora que eu compro, que hora que eu vendo, que hora que eu não faço nada. Matematicamente falando. E aí a gente criou o que a gente chama de placar estatístico. Tá? O que é o placar estatístico? Eu pego um monte de indicadores, como qualquer negócio próspero tem um monte de indicadores, como quando você vai numa empresa tem um monte de indicadores, indicadores de venda, indicadores de recebimento, indicadores de qualidade de produto, indicadores de qualidade de atendimento, indicadores para quê? Você analisar todos aqueles indicadores e chegar numa resposta. A minha empresa está crescendo ou não? A minha empresa está mais crescendo ou mais caindo ou mais parada? O mercado não é diferente disso. O mercado é uma grande estatística. O mercado é uma grande matemática. Só papo, só papo. Gente, por favor, Jorge Dalcin, tira ele da live, bloqueio dos grupos, eu não quero ele mais aqui, tá? Nem nas lives, nem no grupo, nem em lugar nenhum. Ele está fora. Inclusive, se vocês acharem o Instagram dele, para bloquear no Instagram também. Simples assim. O papo agora é desse jeitinho, tá? Como eu não estou te vendendo nada, Jorge, você pode pegar os caminhos aí para o inferno tranquilamente, que eu não dou a mínima, tá bom? Enfim.
Pode tirar ele da live, tá, pessoal? Tirar, bloquear e bloquear de tudo. A vantagem da gente fazer as coisas de graça é essa, né? Que eu posso mandar o cara simplesmente para o inferno sem me importar absolutamente com o que ele está pensando. Quando a gente vive de mercado, a diferença é essa, papai. Eu não preciso ficar puxando o seu saco. Essa é a diferença dos vendedores de curso. Você entendeu agora? Objetivamente, claramente, a diferença? De um cara que vive do mercado e vende curso e trabalha com a educação como um outro negócio paralelo, de um cara que vive de vender curso. Essa é a diferença. Eu vivo de mercado, não dou a mínima se eu tiver que arrancar metade das pessoas daqui de... Faz a menor diferença. Você está me entendendo? Essa é a diferença. Tá? Eu não preciso ficar puxando saco de ninguém aqui. Ainda mais de graça, papai. Enfim, continuando. Quando a gente quando a gente juntou isso tudo, eu peguei esses indicadores, como qualquer empresa, beleza? Mandei isso para dentro do mercado e disse para o mercado, me responda, me devolva uma resposta estatística disso, me dizendo que hora que eu compro, que hora que eu vendo e que hora que eu não faço nada. E muitas vezes, os alunos estão aí para comprovar, tá? Muitas vezes a gente não faz nada e o mercado vai embora. Mas eu não estou aqui para clicar botão. Eu estou aqui para ganhar dinheiro. Se o mercado não me mostrou aquilo que eu estou esperando enxergar, se o mercado foi de uma vez na urgência, lembra do retorno em V? Lembra do retorno com urgência, sem padrão, lambendo tudo? Aquilo ali é briga de louco. Aquilo é briga de cego no escuro com foice, fumando cigarro. Entendeu? Você já viu os dois cegos fumando maconha no escuro, Bruxelas? Não? Não? Vou contar a piadinha. Só para dar uma quebrada no clima, né, pessoal? Assim, ó. Os dois cegos no escuro, fumando maconha. Né? Fazer. Ai! 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 Entendeu? Aí passa pro outro pega na binga do cigarro. Ai! Passa pro outro pega na... Ai! Ah, moleque! Enfim, brincadeira, pessoal. Só pra gente quebrar o clima aqui. O Bruno não gostou, tá rindo aqui de trás das câmeras, dos bastidores do mercado. Enfim, pessoal, só pra gente finalizar aqui. Brincadeirinha só pra gente quebrar o clima aqui. Quando vai nessas urgências, nesses retornos urgentes, isso aí é sem padrão, não tem análise nisso aí. É urgência. O cara entra, toma tudo, ou bate tudo, ele raspa e vai embora. Tá? O outro falando, eu tenho um amigo cego maconheiro. Pô, Francis, aí você me quebrou minha piada, mano. Agora eu fiquei triste, pô. Eu não achei que eu fosse achar um cego maconheiro. Pô, Francis, acabou com a piada, mano. Sacanagem, viu? O Bruno não tá rindo aqui atrás, ó. Falou, tá, mas se lascou. Enfim, pessoal. Gostou, né? Você imaginou que ia ter um cego maconheiro? Nunca imaginei isso na vida, não. Ô, Marcelo, tem muito por aí. Vai, bom. Aí não sei, né, velho? Enfim, não vou contar mais essa piada porque já estão me chamando de cegofóbico. Enfim. Pessoal, brincadeiras à parte. Quando a gente juntou tudo isso, aí o mercado deu para a gente uma resposta estatística e aí eu consegui as respostas que eu queria, que era que hora que eu compro, que hora que eu vendo e que hora que eu não faço nada. Tá? Então, esse bootcamp é justamente para colocar vocês na rota do mercado, na rota certa do mercado, para vocês conseguirem entender tudo isso. Tá? Por que eu falei que o bootcamp é para elevar o nível de consciência de vocês? É para que vocês consigam entender como é que o mercado funciona nos bastidores, para lá na frente, se um dia você resolver entrar no treinamento, por exemplo, você não entrar perdidaço aqui dentro. E principalmente, mesmo que você não queira entrar no mercado, no treinamento, a hora que você for para o mercado, você poder entender um pouco melhor essa dinâmica. Não estou te prometendo aqui que quando a baleia... eu não estou entendendo, eu não estou querendo te prometer aqui que, né, com as aulas do bootcamp você vai virar um super operador de mercado. De maneira nenhuma. Mas com certeza isso já vai impactar nas suas operações, com certeza isso já vai impactar nos resultados, com certeza isso já vai impactar muito na maneira que você olha para o mercado. Tarefa de casa para vocês. Peguem tudo isso que vocês aprenderam hoje. Olhem amanhã, enquanto o mercado estiver funcionando, e tentem colocar isso dentro da análise que vocês fazem hoje. Já vai melhorar um pouco. Já vai te dar um entendimento real de mercado. Porque o que eu digo para as pessoas é isso, cara.
o que eu ensino, eu não posso ter dúvida naquilo que eu ensino. Eu não posso vir aqui ensinar uma coisa para vocês e vocês virarem para mim, posso aplicar amanhã no mercado? Eu falei, então, depende, vai ter que precisar de mais. Não, cara, tudo que eu estou falando para vocês hoje, vocês podem chegar amanhã no mercado e aplicar que vai funcionar. Simples assim. Pode aplicar amanhã que vai funcionar. Tá? Tudo que eu falar e fizer no Bootcamp, daqui para frente, desde o início, vocês podem aplicar que vai funcionar. Então, o que vocês vão fazer agora? Para quem não assistiu a primeira e a segunda aula do Bootcamp, você vai voltar agora, na hora que acabar isso aqui. Primeiro você vai se inscrever no canal, dar o seu like aí, porque, pô, 1.700 pessoas assistindo, tem metade dos likes. Então, pô, dá pelo menos o like aí, que olha o conteúdaço que você tá tendo aqui, de graça. Cara, tem nego... Tem cara cobrando isso aí fora no mercado. 2, 3 mil, cobrando para ensinar isso aqui que eu tô fazendo de graça, ainda tá ensinando errado aí para vocês. Porque tem um monte de gente ensinando isso aí errado. Tá? Então, pô, dá pelo menos um like aí, faz um comentário, indica essa live para outras pessoas. Semana que vem, na terça-feira que vem, a gente vai para a quarta aula, onde a gente vai incrementar isso com a leitura de volume, beleza? Vou falar das outras duas leis e a gente vai falar sobre análise de preço e volume. Como é que eu faço para entender se aquele movimento eu posso confiar ou não? Entendeu como é que a gente está montando um quebra-cabeça para começar a construir uma análise para vocês? Mesmo de graça aqui. Se você quiser continuar acompanhando isso, o que você tem que fazer? Clicar nesse chat, nesse link que está no topo do chat e entrar para o grupo do Telegram. Mais uma vez, esse grupo não é pago, não vai ser te cobrado nada, não vai ser vendido nada lá dentro. Se alguém te abordar dentro desse grupo para vender qualquer coisa, você diz que não, porque isso aí é golpe, principalmente robô, investimento, você bota R$1.000, volta 3.000, tudo isso aí é golpe que estão dando nas pessoas com os nossos nomes. Isso é mentira, isso é golpe. O Bootcamp é gratuito, 100% gratuito. A ideia do Bootcamp foi minha ideia. A ideia foi para elevar o nível de consciência das pessoas e botar elas na direção certa no mercado. É um treinamento intensivo, sim, introdutório de mercado financeiro. Tanto é que na primeira aula eu comecei a falar de sistema financeiro nacional, uma coisa que em treinamento day trade vocês não vão ouvir falar nunca. Teve coisas aqui que dificilmente vocês vão ouvir falar em faculdade de economia, que a gente vai falar mais para frente. E são teorias econômicas, que impactam também nas operações da gente. Então o Bootcamp é gratuito, não vai te cobrar nada, entra nesse link aí, porque as últimas duas aulas a gente vai fazer dentro do grupo do Telegram, que elas vão ser VIPs e eu não vou fazer aberto aqui dentro. Não vou fazer aberto no YouTube, só vou fazer para quem estiver lá no Telegram. Justamente porque o grupo do Telegram, apesar de gratuito, é onde a gente vai acompanhar vocês com um pouco mais de proximidade, por isso que é VIP. A gente vai mandar conteúdo, materiais complementares quando houver. A gente vai avisar vocês das lives e a gente vai ter 2 aulas lá com o pessoal do Bootcamp, tá? Com o pessoal que está acompanhando esse treinamento, que são 2 aulas gratuitas, beleza? E que a gente só vai fazer lá dentro fechado. Atenção, pessoal, só para a gente finalizar, eu quero 2 minutinhos da atenção de vocês. Desde o início eu venho falando, o Bootcamp é um projeto que eu criei, eu pedi para a gente criar, para a equipe da Academia Alta Renda criar, porque eu queria levar o nível de consciência das pessoas. A gente vai falar, inclusive, mais para frente. Eu vou ter uma aula exclusiva sobre ajuste de expectativa, que é para dizer para você as verdades que ninguém te conta sobre a especulação financeira, sobre o mercado, sobre o day trade. Coisas que as pessoas que vendem curso não podem falar, porque isso prejudica a venda delas. Eu vou falar para vocês. Sabe por quê? Porque eu cresci, vou voltar a repetir, apesar de estar chato a repetição, mas eu acho necessário. Eu cresci ouvindo meu pai falar para mim, seja tão bom naquilo que você faz, que isso te deu o direito de ser honesto. Eu cresci assim. Eu sou honesto e eu vou falar a verdade para vocês. Se depois que eu falar, que eu disser todas as verdades para vocês, inclusive, Felipe, dá para começar com R$100? Não, não dá. Não dá. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir ver isso aqui com R$500. Tá? Não vai. Ponto. Agora, você consegue fazer um planejamento para atuar no mercado, se preparar para crescer seu patrimônio, crescer sua margem, aumentar sua renda? Consegue. Felipe, mas se eu não tenho, não dá para fazer? Dá. Eu vou te contar nessa aula de ajuste de expectativa. Se você não tiver dinheiro nenhum, mesmo assim você consegue acessar dinheiro. O mercado financeiro é onde está todo o dinheiro do mundo. Dinheiro não é barreira de entrada para o mercado financeiro. Isso é uma ilusão que contam para vocês por aí. Você não vai conseguir ganhar muito dinheiro com pouco dinheiro. Isso não tem jeito. Tá? Agora, você consegue começar a ganhar dinheiro sem dinheiro nenhum.
Isso você consegue. E eu vou te contar como fazer isso. Mas até para fazer isso, você precisa de conhecimento. E eu vou te contar de graça como é que você acessa esse recurso no mercado financeiro, que é um recurso que está disponível para todo mundo e muita gente ainda não conhece. Tá? Que é acessar dinheiro no mercado financeiro sem ter dinheiro propriamente, ou sem ter que ter muito dinheiro propriamente. E conseguir operar com volumes de capital maior. Tá? Não tem nada a ver com alavancagem, Renato. Alavancagem, desse jeito aí que eu estou falando, se você trabalha com alavancagem, você está quebrado. Tá? Quebrar para você é uma questão de tempo. A gente vai aprender a trabalhar com alavancagem. Mas a gente vai aprender a calcular a alavancagem para ela trabalhar a meu favor. A alavancagem não pode ser trabalhada sem cálculo. Essa coisa de, eu opero com R$1.000 por contrato. Isso é besteira. Isso é besteira. Nem sempre é R$1.000 por contrato. Quando o seu risco está maior, vai ter que ser mais. Quando o seu risco está menor, pode ser menos que isso. A gente vai aprender a calcular a alavancagem, tá? A calcular a alavancagem. Se você trabalha com o mercado futuro, você devia saber disso. Então, vou te falar, você precisa melhorar seu nível de profissional aí, cara, porque, com todo respeito, né? Dizer que você acessa dinheiro no mercado através de alavancagem, você tá louco. Tá correndo um risco, você vai quebrar. Você pode ser o profissional que for, você vai quebrar, tá? E tô falando com muito respeito, tá? Tô te alertando. Enfim, você tem que aprender a calcular a alavancagem. Né? Se você não souber calcular a sua alavancagem em relação ao seu position size, trabalhar alavancado sem noção disso é uma destruição, tá? É rápida. Enfim, eu vou passar tudo isso para vocês numa aula específica. Entrem aí, então, nesse chat, nesse link, tá? Que vai te levar, que está no topo do chat, que vai te levar para o grupo do Telegram, onde lá você vai ter acesso e acompanhamento dessa série que a gente está fazendo, que é o Bootcamp, treinamento intensivo que a gente está fazendo, que é o Bootcamp, e que tem muita coisa para vir por aí. Semana que vem, mais uma vez, a gente vai falar do resto das leis de mercado e da análise de preço e volume, e aí sim, cara, vai explodir um horizonte de oportunidades à sua frente, você vai começar a olhar para o mercado com outros olhos, com outra lente, com outra expectativa. Você vai olhar para o mercado como eu olhei quando me mostraram isso. Talvez com vocês não aconteça, que vocês são perfeitos, né? Mas eu não, eu sofri muito por causa disso. E quando me mostraram isso a primeira vez, eu bati os olhos daquilo e falei, caramba, como é que eu não pensei nisso antes? É tão óbvio. Como é que eu não imaginei isso antes? E a partir daí, a minha vida mudou completamente no mercado. A minha vida mudou, o mercado mudou para mim, os meus resultados mudaram, aí sim, né? E a minha vida mudou financeiramente, de oportunidades. Lá na frente eu consegui mudar de país, né? Eu trouxe minha família para morar fora, essas coisas todas. Tudo isso aí com seguindo esse processo, né? Essa escadinha, essa escada de evolução, onde eu fui montando um quebra-cabeça até um ponto onde eu consegui com que o mercado me respondesse. Que hora que eu compro, que hora que eu vendo, que hora que eu não faço nada. Que é para isso que a gente está aqui no Bootcamp tentando mostrar isso para vocês, tá? Eu encontro vocês aqui nesse canal a terça-feira que vem, às 8 horas de novo, para a quarta aula do Bootcamp Trader Alta Renda. Se inscreva no canal, dê o seu like aí, ajuda a gente aí a subir esse negócio aí, recebemos uma plaquinha do YouTube hoje, ajuda a gente a ganhar outra plaquinha agora de 500 mil, depois de 1 milhão, e eu dependo de vocês e da ajuda de vocês, passando conteúdo de graça, você vai dar o like, você vai seguir a gente no canal, consumir os vídeos e mandar isso aqui para outras pessoas também, porque assim você vai ajudar a gente e você e outras pessoas também, né, a entenderem melhor a dinâmica do mercado financeiro. Qualquer dúvida, você pode seguir a gente lá no Instagram, @Academia Alta Renda, e mandar um direct para a gente, que a gente está pronto lá para te responder, tá bom? Vejo vocês na terça-feira que vem, às 8 da noite, na quarta aula do Bootcamp Trader Alta Renda. Sucesso e sorte a todos sempre, e nos vemos no topo. Valeu, galera!